Fala aí, galera, aqui é Marcos Guimarães. Galera, esse vídeo é para falar do comportamento mimado do presidente do Fluminense. O presidente do Fluminense, ele simplesmente deu uma demonstração muito grande de inveja. Percebe nele que ele tem uma inveja mortal do Vasco, aonde o Vasco não se preocupa com o Fluminense de maneira nenhuma. Pelo contrário, o Vasco tem na história sempre a fama de ajudar. O Vasco emprestou várias e várias vezes dinheiro no passado para o Fluminense. O Dr. Eurico trouxe o Fluminense da Série C direto para a Série B, para a Série A. Uma atitude que, no meu modo de ver, foi errônea, mas foi uma maneira de ajudar o co-irmão aqui do Rio de Janeiro. O Vasco várias vezes cedeu São Januário para o presidente e para o Fluminense. Mas o Fluminense, se tem uma coisa que o Fluminense não tem, é gratidão. É um clube desprovido de gratidão. E o presidente do Fluminense, eu não vou citar o nome dele, tá? Não vou citar o nome dele, porque eu não gosto de citar o nome de pessoas que não tem gratidão, não tem amor ao próximo, não tem na origem dele uma pessoa preocupada em crescer juntos, sim, só nele. Primeiro ele menosprezou o Vasco, falou mal do Vasco. Ele esqueceu de ver que o clube dele tem telhado desse tamanho aqui, ó. Não desse tamanho não, dessa finurinha de vidro. Ficou preocupado em marretar o Vasco quando o clube dele é muito, muito menor do que o do Vasco. E ele, com a inveja, com a arrogância, com a prepotência dele, ele se mostrou uma pessoa muito frágil de pensamento, muito frágil de gestão de clube. Olha, rapaz, e eu, Marcos, elogiava ele, no sentido que ele vinha fazendo um bom trabalho no Fluminense. O Fluminense veio crescendo com ele, mas ele jogou tudo isso no lixo quando ele passou a agir como uma criança mimada. Cara, isso é uma demonstração de inveja do Vasco da Gama. Basta ver que qualquer coisa que o Vasco consegue, eles querem do Vasco. Qualquer jogador que se destaca no Vasco, e o Vasco tem algum problema, algum imbróglio com um jogador, eles tentam de forma por fora tentar complicar essa situação do jogador com o clube do Vasco da Gama e eles tentar levar para lá. Cara, eu fiquei decepcionado, muito decepcionado com esse presidente do Fluminense. Que atitude de criança mimada, O cara com raivinha que o dono da reserva se posicionou, ele cancelou o contrato, da mesma. Com raivinha ele só deu 10% dos ingressos para a torcida do Vasco. Eu, se eu fosse o Vasco, no próximo jogo fazia o seguinte: Fluminense, fica com 90, o Vasco vai ficar com 10. Porque, porra, cara, ele quer tudo que é do Vasco. Comportamento de criança mimada. O futebol, rapaz, é um business. Nós precisamos se unir para crescer. E o cara faz o contrário. Ele age de forma diferente. Galera, segue o canal, dá o like, participa dos comentários e ajuda a divulgar o vídeo. Um abraço de Marcos Guimarães, representando o canal Marcos Guimarães Vasco. Segunda-feira nós temos Vasco e Bahia, às 20 horas em São Januário. Vasco conseguindo essa vitória vai a 7 pontos, fica muito bem na tabela. Meu amigo, se o Vasco não perder essa intensidade, não perder essa vontade que está lá dentro do Vasco, nós podemos brigar aí por uma pré-Libertadores, uma Sul-Americana, né, que fica mais viável. Mas eu estou muito esperançoso por uma pré-Libertadores. Estou gostando da forma tática que o Vasco está se comportando dentro dos jogos. O Vasco vai até o extremo. Você percebe que os jogadores, eles se doam tanto que eles, em certo momento do jogo, eles não tem nem mais perna, mas de qualquer maneira eles tentam se superar. Haja visto o que aconteceu nos 2 jogos, né? Que o Vasco saiu na frente e depois, meu amigo, não pôde mais, que perdeu a condição atlética, de desenvolver a parte tática e técnica do time. Tamo junto, galera. Sexta-feira pra vocês.
um excelente final de semana e mais uma vez, Mário, eu não vou falar o nome dele. Presidente, não deixa essa inveja dominar você. Você é um cara até vem fazendo um bom trabalho no Fluminense, mas que atitude de pessoa invejosa. Um abraço, galera.